torre forte aí para você, né? Não ficar nem um dia sequer da semana sem a palavra, sem um louvor, a semana inteira.
sol do meio-dia vem à tona. Pode ter certeza. Pode ter certeza, queridos. O nosso Deus é um Deus de verdade, é um Deus que não trabalha nas coisas ocultas. O nosso Deus é um Deus transparente e Ele olha para nós com esse olho que tira um raio-x da minha pessoa e da sua pessoa, sabe? Deus sabe exatamente o que nós estamos pensando nesse minuto. Deus sabe até o que eu ia já falar aqui, porque a Bíblia fala que ainda antes que a palavra saia na minha boca, na minha língua, o Senhor já conhecia. O Senhor já sabia, o Senhor conhece até as minhas intenções. Sabe por quê? Salmo 139. Deus sonda e conhece o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso rim. Ele sabe exatamente até as nossas intenções. Ele sonda os nossos pensamentos. Também foi querer fazer justiça. Então foi procurar matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nos dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de
queridos. Deus perdoa, mas é necessário você se quebrantar e se arrepender verdadeiramente na presença do Senhor. E ali o que acontece? Aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Olha que tremendo! Deus de aliança. Aqui Deus já começa a preparar um grande plano para o êxodo. Aqui Deus ele já começa a trabalhar de uma forma sobrenatural. Haja visto que aqui o Senhor já fala que lembrou-se da aliança que ele havia feito com Abraão. Lembra lá de Abraão? Lembra de Isaque? Lembra de Jacó? Deus se lembrou desta aliança, queridos. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Deus nessa noite lá bastou estar lembrando da aliança. Glória a Deus.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, aleluia!
Pois aos teus pés é o nosso lugar. Oh, é aos teus pés eu quero te adorar. Oh, aos teus pés eu me coloco, Deus, pois sei que tu estás aqui. Aleluia. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, e vem sobre mim com teu manto. Hey,
aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca. Os versículos diz: Jesus chama Filipe e Natanael. João capítulo 1, verso de número 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Queridos, o contexto no qual, o cenário que estava ocorrendo nesse lugar, era um cenário de vários motins que haviam se instalado em Jerusalém, ali na Galileia. Existiam vários pequenos grupos, inclusive um responsável desses pequenos grupos era Barrabás, aquele que havia sido preso, porque Barrabás havia participado de um desses motins onde acabou na morte de uma pessoa, e ele sendo acusado como assassino, né, sendo responsável da morte dessa pessoa. Então era um contexto de um cenário muito deprimente, de coisas horríveis, de coisas que estavam acontecendo naquele lugar, um grande alvoroço, né, naquela cidade acontecendo. O texto começa dizendo que Jesus partiu para Galileia e quando ele encontrou Filipe, ele disse-lhe: siga-me, né? Filipe, assim como o André e Pedro, ele era da mesma cidade de Betsaida. Acredito eu que Filipe foi uma das pessoas que presenciaram, talvez, aquilo que Jesus havia feito no chamado de Pedro, de André, na pesca maravilhosa, que está relatado lá em Lucas, né? Quando Jesus pede ali o barco emprestado para Pedro, para poder ministrar, pregar às multidões, né, anunciar as boas novas às multidões. As pessoas estavam ali ouvindo Jesus e eles haviam tentado pescar uma noite inteira e nada eles conseguiram pegar. Então Jesus pede para que eles saiam, né, de volta a alto mar para poder fazer a pescaria.
E debaixo da ordenança de uma palavra de Jesus, Pedro então resolve fazer isso. E algo maravilhoso ali acontece. Né? Aquelas redes começam a se encher de peixe ao ponto de ter que precisar de auxílio de outros barcos para poder colocar aquela pesca, aqueles peixes dentro desse barco. Né? Acontecendo ali algo fascinante, maravilhoso. E às vezes nós chegamos a pensar que só eles viram aquilo que aconteceu. Só os discípulos que participaram dessa pesca, que presenciaram esse milagre, mas não foi. Jesus estava ali ministrando a multidões, pregando para um monte de pessoas. Quando eles entraram mar adentro e aquilo aconteceu, precisou daquelas outras embarcações e ajudar para trazer os peixes, o resultado da pesca, né, o milagre de Jesus. Todas aquelas pessoas presenciaram aquilo que Jesus havia feito. Então acredito eu que a fama de Jesus, daquele sinal, daquele milagre, daquela maravilha que Jesus havia realizado, tem alcançado ali muitas pessoas que estavam vendo. Né? E Filipe, ele era desse mesmo lugar. Então quando encontrou Filipe, quando Jesus encontrou Filipe, a única coisa que Jesus disse para Filipe foi: segue-me. Simples assim. Porque, queridos, quando nós somos chamados pelo Senhor, quando nós somos alcançados pelo Senhor, existe uma maneira, talvez, que não depende de outra pessoa nos alcançar. Porque Deus tem uns meios de fazer as coisas. Deus tem a maneira de realizar as coisas. As suas multiformas, né, de trabalhar. Filipe, ele teve um encontro pessoal com Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, a voz de Jesus dizendo: siga-me. Vem e me segue. Aquilo foi suficiente para aquele homem abandonar tudo o que ele tinha. Foi exatamente o que aconteceu lá naquela pesca. Quando Jesus disse para eles assim: farei de vocês agora não pescador mais de peixe, pescador convencional, mas farei de vocês pescadores de homens. Siga-me. Eles abandonaram tudo que eles tinham, deixaram a profissão, abandonaram tudo para poder seguir Jesus. Porque quem pode resistir, queridos, ao chamado do nosso Mestre? Quem pode resistir ao chamado de Jesus em nossas vidas? Quando ele foi alcançado por esse evangelho, a salvação entrou. A salvação entrou dentro de Filipe. Ao ponto dele sair, verso 45. Filipe encontrou com Natanael e ele foi correndo. Ele foi correndo para contar para Natanael o que havia acontecido com ele. Imagina aqui, o texto descrito. Qual era o grau, como você imagina lendo esse texto? Que era a notícia que Filipe estava dando a Natanael. Você acha que havia alegria naquele coração? Você acha que havia motivação naquele coração? Ou havia desânimo? Ou havia desespero? Não, queridos. Imagino que Filipe, quando encontrou Natanael, ele não via a hora de encontrar a primeira pessoa para ele poder falar. E ele chegou, então, ele disse assim: Natanael, olha, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, é ele, o filho de José. Qual tem sido o teu entusiasmo em anunciar Jesus às pessoas? Qual tem sido, querido, a tua credibilidade em anunciar isso? O fato de você ter sido chamado pelo Senhor, o fato de você ter conhecido a Deus, de você ter se achegado a Jesus, isso causa alegria ao teu coração, ao ponto de você querer dividir com outras pessoas sobre isso? Ao ponto de querer que as outras pessoas sintam aquilo que você está sentindo? Uma pergunta bem direta para nós hoje. Como nós temos oferecido Jesus às pessoas? Como? Você quer Jesus? Ou nós estamos chegando diante das pessoas assim como o Filipe fez com Natanael? Cara, olha, nós encontramos aquele a quem Moisés escreveu, aquele cujos profetas anunciavam.
nós encontramos Ele. Natanael, presta atenção, Natanael, que eu estou te falando, nós encontramos Jesus, cara. Jesus está aqui, cara, eu encontrei com Ele. Ele me chamou, Ele pediu para seguir Ele, eu estou aqui, eu abandonei tudo e estou junto com Ele. Qual tem sido a maneira que nós temos apresentado Jesus às pessoas? Será que as pessoas, ao ouvirem de nós a maneira que nós temos apresentado Jesus, têm sentido o desejo de conhecer esse Jesus? Ou eles têm olhado para nós e falado assim, Jesus é isso? Jesus é dessa forma? Jesus é dessa maneira? Queridos, Jesus entrou na nossa vida. A salvação entrou na nossa casa. E como que nós nos sentimos diante disso? Nós estávamos condenados à morte, mas Ele nos trouxe a vida. Nós estávamos fadados ao fracasso, mas Ele se fez derrota para que hoje nós fôssemos vencedor. Nós estávamos fadados a viver aprisionados debaixo de um jugo e hoje nós somos livres em Cristo Jesus. E o que isso causa ao teu coração? Como você tem contado essa boa notícia em meio a um cenário talvez não tão favorável? Imagina aqui, ó, como eu disse antes, o cenário não era favorável. Tudo que você quer em meio a um cenário desfavorável é uma boa notícia. É algo que possa talvez mudar o teu dia. Uma palavra que você recebe, aquilo muda o ambiente, muda o teu dia, muda a tua vida, muda o teu pensamento. Natanael tomado pelo cenário, porque o que acontece é assim. Quando nós não estamos ligados em Jesus, nós somos contaminados pelo ambiente que nós estamos. Se o ambiente é treva, a treva vai fazer parte da nossa vida. Ao ponto de quando Filipe chegou para ele e falou assim, cara, é Jesus, cara, Jesus filho de José. Eu encontrei com ele e ele me chamou. A primeira pergunta que Natanael fez foi assim, Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de lá? Colocou Nazaré em completo descrédito. Nazaré não era uma cidade muito citada. Embora ela fosse uma cidade até consideravelmente grande, mas ela não tinha nada que pudesse atrair a atenção das pessoas. Ao ponto nem de pouco ela ser mencionada. Então, pelo fato dela não ter tanta relevância, as pessoas não se importavam com aquele lugar. Pensa aí mais ou menos, ó, a cidade que você mora. Pensa num bairro aí que você não acha tão bacana na tua cidade. E você olhar para aquele lugar e falar assim, mas poderia vir algo bom desse lugar? Poderia sair alguma coisa que funcionasse desse lugar? Queridos, Elias por um momento ele teve essa visão. Elias, quando ele entrou naquela caverna que ele estava com medo de Jezabel, a Bíblia diz ali que Elias esperava um encontro com a presença de Deus. Mas veio uma tempestade e ele achou que Deus estava no meio da tempestade. Veio um tanto de fogo e ele achou que Deus também estava no meio daquele fogo. Mas quando de repente, no sussurro de uma brisa suave, a voz do Senhor chamou Elias, falou, Elias, Elias, por que você sente medo? Nós acreditamos às vezes que Deus irá fazer algo miraculante em nossas vidas, para que possa alcançar o meu e o teu coração, ou mudar talvez a nossa sorte. Jesus é simples, e de maneira simples. Ele veio de Nazaré, o cara nasceu na manjedoura, não tinha nem lugar para ele ficar. As pessoas acreditavam que o Messias viria montado num alazão, num cavalo lá,
um cavalo de raça, ou chegar numa carruagem, ou uma coroa na cabeça. As pessoas esperam encontrar por isso. Mas quando Jesus nasce naquela manjedoura, e ele vem de maneira simples, ele vem de origem simples, ele vive de maneira simples, ele fala de maneira simples, ele se veste de maneira simples, e ele nos alcança de maneira simples. Isso nos faz pensar que nós devemos observar melhor as coisas que estão em nossa volta. Às vezes você está esperando um anjo descer do céu e agitar as águas para que possa mudar a sua vida, não é? Se você observar bem, Deus está em cada detalhe da sua vida, em cada ponto, em cada vírgula que tem ocorrido no seu dia a dia. E nós temos esperado algo assim grandioso da parte de Deus, para que Deus manifeste a sua presença em nós. É claro que se isso acontecer, é lindo. Mas nós precisamos perceber o Senhor nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Quando Natanael perguntou para ele, mas de Nazaré pode vir alguma coisa de boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Olha o verso 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E perguntou Natanael, de onde você me conhece? E Jesus respondeu, eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Quando Filipe falou assim, vem, você acha que não pode vir coisa boa de lá? Vem cá que eu vou te apresentar a ele então. Quando Jesus viu Natanael, Jesus logo liberou uma palavra de conhecimento sobre ele. Falou assim, ó, aí sim está um israelita em quem não há falsidade. Aí está um cara autêntico, legítimo. Jesus já bateu, joga no contrapé dele. O cara que estava discriminando Jesus pelo lugar que Jesus veio, Jesus fala assim, aqui diante de mim tem um genuíno, um verdadeiro israelita. Porque é isso que Jesus faz, querido. Jesus nos ensina. Jesus enxerga em mim e em você aquilo que nós somos verdadeiramente. A autenticidade das nossas vidas. Jesus conhece aquilo que realmente nós somos. O Salmo 139, ele diz assim, ó, que ainda que nós éramos, quando nós éramos uma substância informe, o Senhor já nos conhecia. Antes mesmo de ter sido no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia o nosso nome. Para onde fugirei eu da tua presença? Se eu subir o mais alto monte, ali o Senhor está. Se eu descer o mais profundo abismo, ali o Senhor está. Querido, existe alguém chamado Jesus, que ele olha para mim e para você e diante dele todas as máscaras caem. Diante dele tudo aquilo que não é verdade é queimado no fogo. E ele enxerga verdadeiramente a autenticidade daquilo que nós somos. Jesus enxerga quem nós somos por detrás das cortinas. E ele chega naquele homem, Natanael, incrédulo, não acreditando. E Jesus fala assim, eu vejo que você é um israelita autêntico e que não há falsidade em você. Então Natanael surpreso e fala assim, da onde o Senhor me conhece? E Jesus responde, eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Jesus viu ele lá, antes do chamado dele acontecer, antes do processo de salvação dele acontecer, antes dos seus olhos serem abertos e ele ser liberto para a salvação, Jesus viu ele lá. Então quando Jesus manifesta o poder dele de uma forma, demonstrando que havia visto ele, numa palavra de conhecimento, automaticamente os olhos daquele homem foram abertos. E ele creu em seu coração.
ao ponto de falar para Jesus, mestre. Aí já não era falando mais, da onde você me conhece, eu estava chamando Jesus de mestre. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Natanael precisou experimentar disso. Esse é o perigo da incredulidade. Nós deixarmos o tempo da visitação do nosso Deus passar nas nossas vidas, porque nós precisamos ver algo acontecendo. Porque eu preciso sentir o milagre, porque eu preciso apalpar um milagre. Queridos, eu quero deixar uma coisa clara para nós aqui nessa noite. Não perca o tempo da visitação do nosso Deus. Aproveite ainda enquanto as portas da misericórdia estão abertas. A porta da graça está escancarada para nós. Mas sim, como já ministrado aqui nessa noite, chegará o tempo onde que essas portas da misericórdia se fecharão e se abrirão portas de juízo. Não perca o tempo da visitação do nosso Deus, esperando ver algo miraculante acontecer. Eu quero dizer uma coisa para você. Antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. Antes de você existir, Ele já sabia o teu nome. Todos os teus dias estão descritos no livro do Senhor. Toda a tua vida está diante de Deus. Nada está oculto diante do nosso Deus. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Não perca o tempo da visitação do nosso Deus. Não deixe a salvação passar, querido. Verso número 50. Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Senhor diz para você nessa noite, se hoje ouvir a voz dele, não endureça o teu coração. Se renda a esse Deus. Se renda a esse Jesus que hoje Ele te chama. E quando você se encontrar com Ele e algo acontecer na sua vida, Ele está dizendo, ei, não se alegre só com isso. Eu ainda farei coisas maiores e você poderá ver. Jesus tem algo grande e maravilhoso para apresentar para mim e para a sua vida. Mas que isso não seja o ponto que nos liga à salvação. Que aquilo que Jesus pode fazer não seja o ponto que nos leve à salvação. Mas o ponto que nos leve à salvação seja aquilo que Jesus já fez por cada um de nós. Não por aquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer coisas pequenas? Pode. Jesus pode fazer coisas grandes. Jesus pode fazer coisas que você nem imagina que existe. Mas que a nossa salvação, que a nossa decisão não esteja condicionada àquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Mas que a nossa salvação esteja condicionada por tudo aquilo que Ele já fez por cada um de nós. Que nós tenhamos um coração agradecido. Que nós possamos ser alcançados por esse Deus todos os dias. E que a incredulidade de duvidar que Jesus é poderoso para te salvar. O Senhor diz em sua palavra que os ouvidos dele não estão agravados para que não possa te ouvir. E que os braços dele não estão encolhidos para que ele não possa te salvar, querido. Ele pode fazer. Ele vai fazer. Então somente creia. Não espere o milagre acontecer para você chegar a Ele. O maior milagre, Jesus já realizou na minha e na sua vida. Ele morreu por mim e Ele morreu por você. É o milagre da salvação. É o milagre da libertação. Glória a Deus por essa palavra. João capítulo 1. Nós terminamos aqui. No próximo quadro, do Palavra Comentada, nós iremos passar para o capítulo 2. E Deus tem algo poderoso para tratar conosco nesse texto. Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.
Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, recebeu aí no seu coração, queridos? E nós vamos aí aprendendo com o Senhor através da vida do nosso irmão Guto, queridos. Não perca toda segunda-feira, Bíblia comentada, semana que vem, capítulo 2. Olha aí. E nós estamos lá no livro de Êxodo. Daqui a pouco nós vamos alcançar aqui o irmão Vai Guto. chegar. Oh, meu Deus, né? Deus é bom, queridos. Como é bom, né? Nós estudarmos aí a palavra do Senhor, você conhecer um pouquinho mais do Senhor, conhecer mais de Deus, que nós possamos prosseguir conhecendo ao Senhor, queridos. Prossigamos e conheçamos e prossigamos, né? Como é que é? Prossigamos e conheçamos. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não, também. Oséias. Oséias. Exato. Me deu um branco aqui.
Pastora, mas eu já conheço a Bíblia inteira, eu já li ela de capa a capa 10 vezes, 20 vezes, eu leio 3 vezes no ano. Meus amados, a Bíblia, ela é de uma fonte inesgotável. Exatamente. Né? Deus, ele tem uma fonte inesgotável. O que precisa é nós sermos insaciáveis, né? Deus precisa de homens e mulheres insaciáveis na sua presença. Sabe, quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Quanto mais o Senhor se revela, mais eu quero revelação. Quanto mais eu mergulho em águas profundas, mais profundamente eu quero mergulhar. Amados, que experiência tremenda. Então que você possa mesmo mergulhar, sabe, não perca aqui de segunda-feira a leitura da Bíblia, ali a Bíblia sendo aberta, versículo por versículo. Estamos aí lendo a palavra toda, durante aí a semana toda, lendo capítulo a capítulo. Isso é um privilégio, saber que o Senhor se preocupa em trazer, né, esses estudos para que a gente possa aprender um pouquinho mais do Senhor. Então fique com essa palavra que você recebeu. Deus te conhece. Deus sabia quem era Natanael. Deus viu Natanael debaixo daquela figueira. Deus sabia tudo da vida dele. Deus sabe tudo ao teu respeito. Deus sabe. Amém, meus amados? As horas se avançaram e nós vamos encerrar essa programação aqui para a glória do Senhor. A minha gratidão ao nosso irmão Guto. Deus abençoe a vida dele e sua família. Quero me despedir de vocês desejando a todos uma boa noite, uma excelente noite. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Aleluia. Pois tudo vem de ti.